E aí, pessoal, boa noite. Márcio falando aqui. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre conjuntos numéricos. Vê lá, conjuntos numéricos com professor Márcio. Bora lá. Quando a gente vai falar de conjuntos, a gente pode iniciar dizendo o que é um conjunto, né? Nada mais lógico do que começar dizendo o que é um conjunto. A gente pode dizer que um conjunto é um agrupamento de alguma coisa do mesmo tipo. Então, por exemplo, é um conjunto de animais terrestres. Poderíamos citar a zebra, o leão, a girafa. São todos animais terrestres, porque é um conjunto daquele mesmo tipo, certo? Dentro dos conjuntos nós temos algumas classes. São elas os naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais. Continuando, os números naturais são números representados por essa letra aqui, N, certo? E nós temos aqui a representação essa, o N, você faz esse tracinho, esse símbolo N, igual, abre chaves, abre colchetes, melhor dizendo, 0, 1, 2, 3, 4, todos os números positivos, eles são números naturais, certo, galera? Continuando, nós temos os subconjuntos dos números naturais. Dentro dos números inteiros, nós temos apenas um subconjunto dos números naturais, que é o n com asterisco. Isso significa que o quê? Este asterisco vai dizer para a gente que o zero não faz parte desse subconjunto. Então ele é igual a esse subconjunto, a diferença é que o zero ele não faz parte, certo? Também temos os números inteiros, representados pela letra Z. Aí nós temos que Z vai ser igual a... Esses três pontinhos significa que nós temos menos 3, menos 4, menos 5. Até onde você conseguir contar. Aí vem menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5, até onde você conseguir contar. Certo? Nós também temos subconjunto dos números inteiros. A começar por o Z com asterisco, se você entendeu aqui no exemplo dos números naturais, os números inteiros, a gente vai ter menos 2, menos 1, não vai ter o zero, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Também temos os inteiros positivos, que são apenas estes números, aqui ó, contando do zero ao diante, que é a mesma classe dos números naturais, certo? Nós temos os números inteiros negativos, aqui simbolizado pelo menos, e nós temos todos os números negativos até o zero, certo? Além desses dois, nós podemos ter os inteiros positivos com exceção do zero, certo? Que é igual a esse com exceção do zero. Os inteiros negativos com exceção do zero, certo? Também temos os números racionais. Os números racionais a gente vai representar da seguinte maneira. Bora lá. Abre colchetes. Nós temos A sobre B. Não se preocupe com essas letras. Aqui poderia ser 1 sobre 2, 2 sobre 4, enfim. Com A pertencente aos inteiros. A é 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E B também pertence aos inteiros, só que B não pode ser zero. Beleza? Porque imagina assim, eu tenho uma maçã dividida para uma pessoa, 10 maçãs divididas para 20 pessoas. Eu não tenho nenhuma maçã, mas tenho 10 pessoas. Até que dá para dividir, ninguém fica com nada. Agora não tem como eu ter 10 bananas, 10 maçãs e não dividir para ninguém. Entende? Tem que ter alguém aqui para a gente dividir. Senão dá um número... Não dá uma indeterminação, certo? A representação decimal a gente vai ter o quê? Por exemplo, A sobre B. Quem é o A nesse exemplo? É o 4. Quem é o B? É o 5. A gente pode fazer essa divisão aqui, ó. 4 dividido por 5. 4 dividido por 5 não dá. A gente acrescenta um zero. E aqui a gente acrescenta um zero e uma vírgula. Aí fica 40 dividido por 5. Vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Menos 40, 0. Beleza? 7 dividido por 10. Você vai pegar esse 7, acrescenta um zero. Como aqui você tem um 10, você só vai andar essa vírgula uma casa. Aí vai ficar 0,7, beleza? 7 sobre 3, se você fizer a divisão, vai dar igual a 2,333. Aqui a gente pode marcar esse traço para dizer que esse período ele se repete, certo? Para terminar aqui nossa aula, vamos falar sobre a fração geratriz. Da mesma forma que eu divido esse número e eu encontro uma fração, eu posso ter uma fração e encontrar
posso ter um número decimal e encontrar a fração que gerou esse número decimal. No caso, nós temos 0,777. Perceba que o número que se repete é o 7. Então, a gente vai pegar esse período que se repete, 7, e dividir ele por 9, por apenas um 9. Por quê? Porque nós temos apenas um período que se repete. Nesse segundo exemplo, nós temos 0,23, 23, 23. O período que se repete é o 23. Então, a gente vai fazer o seguinte, igual a 23 dividido por 2 noves, porque nós temos dois números. Se quiser simplificar por 3, 23 por 3, 11, 99 por 3, 33. Beleza? Continuando. 0,32, 327, 327. Aí a gente vai escrever o período que se repete, que é 0,327, e dividir por quanto? 1, 2, 3 números. Se a gente tiver aqui, vamos para outro exemplo. A gente vai fazer o seguinte. Nesse exemplo, 0,1222. Perceba que aqui nós temos 0, depois da vírgula nós não temos um período. 12, 12, nós temos 1. E depois o 2 se repete. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que x é igual a 0,122. E a gente vai multiplicar aqui de tal forma que da vírgula em diante fica apenas o período que se repete. Como aqui a gente tem apenas uma casa, a gente vai multiplicar por 10. Se fossem duas seriam 100, se fossem 3 seriam 1000 e assim sucessivamente, certo? A gente vai multiplicar por 10, 10 vezes x, 10x. E aqui vai dar uma casa, vai ficar 1,222. Aí aqui a gente continua resolvendo. Repete 10x. 1 a gente vai separar de 0,22, vai ficar 1 mais 0,0222. O período se repete é o 2, e aí aqui em diante é a mesma coisa. 10x vai ser igual a 1 mais 2, que esse 2 aqui do período, e a gente divide por 9. Aí o que acontece? Aqui nós temos duas frações, aí nós vamos somar, certo? 1 mais 2 nonos. Repete o 9. 9 dividido por 1, 9. Vezes 1, 9. 9 dividido por 9. Dá 1 vezes 2, 2. 9 mais 2, 11. E repete o 9. Aí o que acontece? Aqui a gente terminou? Não. Por quê? Porque a gente tem 10x igual a 11 nonos. A gente tem que pegar esse 10 e fazer ele sair daqui e virar só o x. Perceba que nós temos aqui uma multiplicação, certo? Que é 10 vezes x. Então esse x vai ficar aqui, o 10 que está multiplicando passa dividindo. Aí fica 10 vezes 9, que dá igual a 90. X é igual a 11 sobre 90. Beleza, agora aqui a gente conseguiu resolver, certo? Aqui nessa parte a gente vai ter que x é igual a 1,0333. A mesma coisa. Aqui vai ser igual a 1,03. O 3 aqui se repete. A gente vai multiplicar x dividido por x vezes 10, 10. E aí vai dar uma casa, vai ficar 10,33. 10x é igual a 10 mais, aí separa a dízima. 10x vai ser igual, aí a gente usa 10, repetiu 10. E aqui o 3 a gente vai colocar ele sobre 9, da mesma forma, gente. Isso aqui a gente viu que era 0,3, certo? Mesma forma, repete o 3 e só uma casa embaixo. 10x é igual a 9, né? O múltiplo comum. Divisor comum, melhor dizendo. 1 vezes 9, 9. Aí 9 dividido por 1, 9 vezes 10, 90. 9 por 9, 1 vezes 3, 3. 93 sobre 9. Passo o 10 multiplicando, 93 sobre 90. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa primeira parte. Tá certo, galerinha? Sobre conjuntos numéricos. Próxima aula a gente vai continuar falando sobre os números irracionais, falando também sobre os números reais e com alguns exemplos para você, exemplo de prova, exemplo de Enem, exemplo de principais vestibulares aí por aí afora, certo? Eu sou Márcio, obrigado aí, compartilha, já me conta aqui nos comentários qual é o conteúdo que você mais tem dificuldade e que você queria que estivesse aqui no nosso canal, beleza? Valeu, tamo junto.